esta parte resolvi ler em vez de escrever. E aqui este excerto, que é o 15º aqui nesta cena. Aqui neste excerto desenvolve-se um dos argumentos mais complexos de Platão, toda a filosofia dele, e mais importantes também. E, portanto, eu vou ler. Não desejo outra coisa, falou Sebes. Isto era na continuação da conversa anterior. Então houve o que passo a relatar-te. O facto, Sebes, é que, quando eu era moço, sentia-me tomado do desejo irresistível de adquirir esse conhecimento a que dá o nome de ciência natural. Afigurava-se realmente maravilhoso conhecer a causa de tudo, o porquê do nascimento e da morte de cada coisa e a razão de existirem. Sócrates conta aqui que durante a juventude, o que é verdade, segundo se pensa, foi estudar nas escolas pré-socráticas que investigavam, como já disse, a natureza do cosmos e as causas naturais. Às vezes, sem conta, me punha a refletir em todos os sentidos. Inicialmente a respeito de questões como a seguinte: será que quando o calor e o frio passam por uma espécie de fermentação, conforme alguns afirmam que se formam os animais? Isto é a teoria do Anaxímenes. É por meio do sangue que pensamos, ou do ar, ou do fogo? Mas nada disso estará certo, vindo a ser o cérebro que dá origem às sensações da vista, do ouvido e do olfato, das quais surgiria a memória e a opinião, e da memória e da opinião, uma vez tornadas calmas, nasceria o conhecimento. E de seguida ocupei-me com a corrupção das coisas e com as modificações do céu e da terra, para chegar à conclusão de que nada de proveitoso se tirava da minha inaptidão para considerações dessa natureza. Vou dar-te uma prova eloquente disso mesmo. Para as coisas que, segundo o meu próprio parecer e de outras pessoas, eu conhecia bem, a tal ponto me deixaram cego semelhantes especulações, que cheguei até a desaprender o que antes eu presumia conhecer. Entre outras, por exemplo, porque o homem cresce. Até então eu imaginava ser evidente para toda a gente que o homem cresce porque come e bebe, pois quando pela alimentação a carne se junta à carne e o osso ao osso, e sempre de acordo com o mesmo processo, as demais partes do corpo são acrescidas de elementos afins. A massa que era antes pequena e se torna volumosa, do que resulta ficar grande o homem pequeno. Era assim que eu pensava, não te parece razoável? Sem dúvida, falou Sebes. Reflete também no seguinte: eu sempre considerei suficiente, quando alguém parecia alto, ao lado de outra pessoa de pequena estatura, dizer que a ultrapassava em uma cabeça, o mesmo acontecendo com um cavalo em confronto com o outro. Mais claramente ainda, o número 10 me afigurava maior do que o número 8, por juntar-se 2 a este último, como o cúbito duplo seria maior do que o simples por ultrapassá-lo em metade. E agora, perguntou Sebes, que te parece? Como estou longe, por Zeus, continuou, de imaginar que conheço a causa de tudo isso, pois nunca chego a compreender. No caso de acrescentar uma unidade a outra, se é a unidade a que esta última foi acrescentada que se tornou 2, ou se foi a acrescentada juntamente com a primeira que resultou em 2 pelo facto de uma ter sido acrescentada à outra. Não podia entender que, estando separadas, cada uma era uma unidade, não 2, e que o facto de ficarem juntas foi a causa de se tornarem 2, a saber, por terem sido postas lado a lado. Portanto, o que ele quer dizer é que a causa do 2, do número 2, tanto está na junção como na fração, ou seja, depende das circunstâncias. Ora, o que depende das circunstâncias não pode ser verdade. O logos das coisas não é explicado pelas próprias coisas, não mantém identidade, mas pela ideia que se aplica às coisas. O crescimento é uma ideia que não está nos ossos e músculos e carne. Nós vemos os ossos, os músculos e a carne, mas não vemos o crescimento. O crescimento não tem existência corpórea, é uma ideia abstrata, mas sem a qual não poderíamos fazer aquelas comparações de ser maior, mais pequeno, crescido, etc. Do mesmo modo, diz ele, não conseguia convencer-me de ser essa a causa de tornar-se 2 a unidade, a saber, a divisão. Seria precisamente o oposto do que antes nos ensejara 2 unidades. Naquela ocasião foi isso conseguido por se aproximarem as 2 e ficarem lado a lado. Agora, porém, a causa foi a separação e o afastamento delas 2. Assim também não acredito saber
como se gera a unidade, nem para dizer tudo como nasce ou morre ou existe, seja o que for, se aceitamos o princípio desse método. Eu prefiro arriscar noutra direção, porque esse caminho não me serve. Portanto, a direção que ele está a falar é a direção da razão. Portanto, o argumento naturalista típico dos pré-socráticos é o que ele quer dizer, não convém à verdade, pois pensa a partir do observável, do que muda e do que perece, como é o caso da matéria, e esse mundo material não serve de demonstração do imutável, sendo que a verdade tem que ser da ordem do imutável. Portanto, não é ao sensível em devir que se vão buscar critérios de verdade. Ao ouvir, porém, certa vez alguém ler num livro de Anaxágoras, segundo dizia que a mente, o nous, a organizadora e causa de tudo, fiquei satisfeitíssimo com semelhante causa, por parecer-me de algum modo muito certo que a mente fosse a causa de tudo, tendo imaginado que a ser assim mesmo, como coordenadora do universo, a mente disporia cada coisa particular pela melhor maneira possível. Se alguém quisesse explicar a causa de como alguma coisa nasce ou morre ou existe, teria apenas de descobrir qual é a melhor maneira para ela existir, sofrer ou produzir, seja o que for. Segundo esse critério, só o que importa ao homem considerar, tanto em relação a si mesmo como a tudo mais, é o modo melhor e mais perfeito. Portanto, Sócrates diz ter pensado que o nous de Anaxágoras seria a causa explicadora das coisas em si, já que uma causa define a essência e o telos da própria coisa, e desse jeito ficaria, estou no texto, necessariamente conhecendo o pior, por ambos serem objeto de mesmo conhecimento. Depois dessas reflexões, alegrei-me ao pensar que havia encontrado em Anaxágoras um professor da causa das coisas, como havia muito eu desejava, que começaria por dizer-me se a Terra é chata ou redonda, e depois explicaria a causa e a necessidade dessa forma, recorrendo sempre ao princípio do melhor, para demonstrar que para a Terra era melhor mesmo ser assim e não de outra maneira. No caso de dizer que a Terra se encontra no centro, explicaria por que motivo é melhor para ela ficar no centro. E se ele me demonstrasse esse ponto, decidir-me-ia de uma vez por todas a não procurar outra espécie de causa. O mesmo faria com relação ao Sol, à Lua e aos outros astros, no que diz respeito à sua velocidade relativa, o ponto de conversão e demais acidentes a que estão sujeitos, bem como a razão de ser melhor para cada um deles fazer o que fazem ou sofrer o que sofrem. Um momento sequer não podia admitir que, depois de afirmar que tudo está ordenado pela mente, Anaxágoras indicasse outra causa que não a de ser melhor para tudo proceder como procedem. Ao atribuir uma causa particular a cada coisa e ao conjunto, estava certo de que, no mesmo ponto, demonstraria o que para cada um era melhor e em que consistia para todos o bem comum. Por nada do mundo abriria mão dessa esperança. Por isso, havendo tomado o livro com sofreguidão, li-o de um folgo, para poder ficar conhecendo o mais depressa possível, tanto o melhor como o pior. Porém, não demorei, companheiro, a cair do alto dessa maravilhosa expectativa, ao prosseguir na leitura e verificar que o nosso homem não recorria à mente para nada, nem a outra qualquer causa para a explicação natural das coisas, a não ser o ar, o éter, a água e uma infinidade mais de causas extravagantes. Sócrates, que simboliza a filosofia e o espírito filosófico, não por acaso dividimos a filosofia em pré-socrática e pós-socrática, diz aqui claramente que a filosofia procura a causa das coisas e que isso não é a mesma coisa que fazem os pré-socráticos nas suas investigações naturalistas. Quis-me parecer, diz ele, que com ele acontecia como com quem começasse por declarar que tudo o que Sócrates faz é determinado pela sua inteligência, para depois, ao tentar apresentar a causa de cada um dos meus atos, afirmar de início que a razão de encontrar-me sentado agora neste lugar é ter o corpo composto de ossos e músculos, por serem os ossos duros e separados uns dos outros pelas articulações, e os músculos de tal modo constituídos que podem contrair-se ou relaxar-se, e por cobrirem os ossos juntamente com a carne e a pele que os envolvem. Sendo móveis os ossos em suas articulações, pela contração ou relaxamento dos músculos, fica em condições de dobrar neste momento os membros, a razão de agora estar aqui sentado com as pernas fletidas. Ou seja, Sócrates não está sentado no catre por causa de ter músculos e ossos, assim como, se quiser andar, não são os ossos e os músculos a causa disso, mas a sua própria vontade.
pese embora precise de ossos e músculos para ambos os atos, tanto o estar sentado como o andar. A mesma coisa, diz ele, se daria se a respeito da nossa conversação indicasse como causa a voz, o ar, os sons e mil outras particularidades do mesmo tipo, porém se esquecesse de mencionar as verdadeiras causas, a saber, pelo facto de haverem acordado os atenienses em condenar-me à morte, pareceu-me também melhor ficar aqui sentado e mais justo submeter-me neste local à pena combinada. Sim, é isso, pelo cão. Pois há muito, quer querer, estes músculos, estes ossos estariam em Mégara ou entre Boécios, movidos pela ideia do melhor, se não me parecesse muito mais justo e belo, em vez de evadir-me e fugir, submeter-me à pena que a cidade me impusera. Isto porque os amigos de Sócrates, a maioria deles tinham muito dinheiro, disseram que facilmente o tiravam dali se ele quisesse, mas ele não quis fugir. De modo que o que ele diz é, eu estou preso aqui porque me condenaram à morte e porque eu quis fugir, e isso não tem nada a ver com pernas e ossos e músculos. É o cúmulo do absurdo dar o nome de causa a semelhantes coisas. Se alguém dissesse que sem ossos e músculos e tudo o mais que tenho no corpo eu não seria capaz de pôr em prática nenhuma resolução, falaria verdade. Porém, afirmar que é por causa disso que eu faço o que faço, e que assim procedendo me vale da inteligência, porém não em virtude de escolher o que eu penso melhor, isso é levar ao extremo a imprecisão de linguagem e revelar-se incapaz de compreender que uma coisa é a verdadeira causa e outra muito diferente, aquilo sem o que a causa jamais poderá ser causa. Então, Platão distingue aqui a causa de uma coisa do princípio do seu devir no mundo. Ossos e músculos são o princípio do movimento do corpo, mas não explicam a sua causa, que é a decisão racional da pessoa que decide ou sentar-se, ou ficar sentado, ou pôr-se em pé e andar. Portanto, a ciência em geral explica o como as coisas progridem no seu devir, os padrões desse movimento, enquanto que a filosofia se preocupa com o porquê de elas sequer terem um devir, com a causa das coisas. Por exemplo, a pergunta de Heidegger, 2000 anos e meio depois, porquê o ente e não o nada, é uma pergunta sobre a causa das coisas, porque existem coisas e não como é que as coisas existem no seu devir. A questão não é como é que o cosmos surgiu de uma explosão inicial qualquer, mas porquê é que existe cosmos. Daí Sócrates ter ficado desiludido com os pré-socráticos, pois ele ia à procura da causa das coisas e só encontrou explicações dos processos de devir das coisas. Portanto, explicações científicas, sendo que os pré-socráticos são os precursores daquilo que hoje em dia chamamos o espírito científico.